O último do dia, eu vou trazer uma discussão sobre avaliação de risco pré-operatório utilizando um questionário autopreenchido. É um artigo feito por Goodhart e colegas e foi publicado no Jornal Europeu de Anestésio em 2017. Mas eu trouxe mesmo ele sendo um pouquinho mais velho, porque traz uma reflexão bem interessante que eu estava justamente na minha prática clínica. Tá, como é que eu vou fazer as avaliações pré-cirúrgicas que chegam? De vez em quando chega lá o paciente, vai fazer uma cirurgia de catarata, que é extremamente desnecessário realizar, ou uma cirurgia um pouco mais complexa, uma hérnia, alguma coisa assim, e vem, preciso de um pré-operatório, também para pacientes que vão fazer colonoscopia, então isso acaba acontecendo. Então, essa avaliação pré-operatória, eu estou na busca aí de uma forma mais adequada, e aí a gente foi buscar aqui nesse artigo. E aí, no geral, os riscos cirúrgicos são baixos em pessoas saudáveis e a nossa habilidade de estratificar risco com medidas convencionais é super limitada. Pode ser interessante a gente fazer a avaliação de risco com questionários, no caso, e em especial avaliando capacidade de exercício. Então, as evidências estão apontando aí para questionários que trabalhem com a capacidade de realizar exercício físico. O que faz sentido, né? O cara, se conseguir, vamos botar um exemplo, correr uma maratona, vai conseguir sobreviver a uma anestesia, que seria o maior risco aí dos procedimentos na sua maioria das vezes. Mas brincadeiras à parte, exames laboratoriais, existem aí várias listas e várias situações que a gente pede um monte de exame, mas não ajudam na maioria das pessoas. Então, essas informações estão um pouquinho melhor condensadas num artigo que eu vou também deixar na descrição, que é o artigo do UpToDate, que fala um pouco melhor sobre a avaliação pré-operatória. E aí, lá no artigo citado aqui, do Goodhart, ele fez uma avaliação pré-operatória nesse escopo de facilitar a admissão hospitalar no mesmo dia, diminuir internação, com todas essas intenções que a gente faz as avaliações pré-cirúrgicas. E uh, ele entende que existem métodos variáveis ali para serem avaliados, e o que ele fez? Ele adicionou ao método que o sujeito já se submeteria a fazer uma avaliação pré-operatória e fez um estudo avaliando um questionário chamado EPAC, E-P-A-Q. Esse questionário ele é auto-preenchido e ele utilizou o resultado do questionário em comparação aos resultados clínicos das avaliações que as pessoas continuaram se submetendo. Então, a pessoa preenchia o questionário de casa, utilizando a internet. Ponto de atenção: o questionário tinha 120 itens, então era bem extenso. E aí, na primeira fase, ele utilizou ali 30 pacientes para fazer uma avaliação inicial e comparou com um painel de 4 anestésios, que faziam cada um a sua própria avaliação cirúrgica, e um cirurgião que também fazia sua avaliação cirúrgica, e mais um profissional que era um profissional psicólogo, mas ele chamava psicólogo clínico, que eu acho que não existe exatamente isso no Brasil. Então, esses 6 profissionais faziam uma outra avaliação desses 30 pacientes, eles calibraram ali as avaliações e o questionário e depois fizeram uma fase de expansão com 300 pacientes, também mantendo a avaliação presencial. E o desfecho foi comparar utilizando a classificação ASA, que é uma das mais comuns classificações de risco pré-operatório dentro da nossa realidade. E a conclusão foi que não houve diferença clínica significativa entre nenhuma das técnicas de pontuação. Ou seja, fazer avaliação por questionário era igual fazer pelo anestésio, que era igual fazer pelo cirurgião. E aí, a percepção de que ainda não tem uma solidez de resultado suficiente para fazer essa substituição, né, de uma avaliação presencial para uma avaliação só por questionário. Mas talvez pensar como uma complementação, fazer toda a avaliação com o questionário seguida de uma avaliação complementar ali. Eu acho que eles talvez estejam só sendo legais, assim, com o status quo, né, de que é importante fazer uma avaliação pré-operatória para todos os casos de cirurgia simples, tirando as cirurgias cardíacas, que tem bastante evidência de que é importante fazer uma boa avaliação, as outras ainda são questionáveis. Mas a gente ainda precisa estudar desfechos em comparação com o questionário para poder aí ter um pouco mais de solidez nas decisões e poder realizar realmente uma avaliação pré-operatória somente com o questionário. Então, resultado um
pouco esperançoso, um pouco frustrante, porque eu já queria começar a fazer esse questionário logo agora, mas ainda não vai dar. A gente ainda não tem hoje evidência de que método A é melhor do que o método B. Vou seguir na busca de um método um pouco mais embasado em evidências de fazer as avaliações pré-operatórias dos nossos pacientes do nosso dia a dia. Eu não sei se ele traz essa informação no estudo, Lu, mas ele conversa um pouco sobre o tipo de população que está sendo avaliada? Se a média é uma população que vai ser asa 1, asa 2, ou uma população de alto risco? Não, é avaliação de população de risco habitual, tá? Não é alto risco, ele exclui os pacientes de alto risco que fariam cirurgias cardíacas ou pacientes graves. Então, a avaliação ela foi feita de pré-operatórios, de cirurgias simples, como uma apendicite, a uma colelitíase, hérnia. Então, essas cirurgias de leve a médio porte. Mas ele excluiu os pacientes de alto risco. De maior risco, de maior gravidade, seja por uma cirurgia, como uma cirurgia cardíaca ou cirurgia de grande porte, quanto pacientes que já tinham condições de basais graves. Então, é basicamente o paciente do dia a dia saudável que vai fazer uma cirurgia por algum motivo ali. Eu acho que eu gostei quando você falou que é uma tentativa de manter o status quo, porque eu entendo que é isso, né? Assim, a própria estudo, você está pegando a população jovem, saudável, fazer cirurgia, que a gente já entende que impacta muito pouco, né? Fazer o pré-operatório. Assim, eu teria muito interesse em ver se isso, né? Tipo, se você fazer 120 questões, vai ser igual a uma avaliação de um ASA 5, um ASA 6 na pessoa de altíssimo risco. Mas eu acho também que a gente está. Me parece uma pergunta que a gente tem que olhar se ela não é se ela devia estar sendo feita, né? Mas qual que é a real relevância de a gente estar fazendo uma avaliação para operatória de uma coisa que tem, não sei, assim, qual que é a taxa de infinitesimal, assim, de complicação em cirurgia. Então, acho que eu fico olhando para esse estudo e me parece que a gente talvez, não sei se está fazendo a pergunta errada, mas eu concordo com você que a resposta não me é muito satisfatória, assim. Exato, eu concordo também. E até na prática, assim, né, essas avaliações eu não sinto, e por um lado, né, por mais que tenha essa evidência, que a gente esteja acompanhando esses estudos, ainda não me sinto segura, né, numa coisa, também porque tô na saúde suplementar há um tempo e, enfim, tem o cardiologista, né, os cirurgiões vão topar, não vão topar fazer com uma avaliação do médico de família, não, né, ninguém está topando muito tá todo mundo no status quo ainda, né? Exatamente isso. Exato, vou seguir em busca de artigos que ajudem a gente a fugir do status quo. Próximos episódios. Mesmo que a gente pegue, tipo, algoritmos de risco, né, assim, eu vira e mexe uso o algoritmo de Lean, né, para avaliação pré-operatória de cirurgias não cardíacas, ele é focado para pessoas acima de 50 anos hospitalizadas. E aí, como você entende que é um grupo de maior risco, você extrapola para pessoas mais jovens, sendo cirurgias não cardíacas, e é sempre muito, muito baixo, mesmo para pessoas de 50 anos, a não ser que o cara, né, comece a acumular condições crônicas. Mas aí eu fico pensando, pô, o risco, a não ser que talvez tenha que ter isso, né? Assim, qual que é a partir de qual momento a pessoa tem que fazer uma avaliação pré-operatória? Talvez essa fosse uma pergunta interessante de ter, né? A partir de qual momento, de qual limiar clínico, idade que a gente tem que começar a fazer a avaliação pré-operatória, né? Para condições não cardíacas, logicamente. Vou levar o dever de casa para buscar. Acredito que eu não vou encontrar, mas eu vou tentar mais uma vez. Não tô nem falando para você, acho que eu tô pensando assim, tipo... Não, mas eu tô precisando disso para prática mesmo. É exatamente a angústia da Aline, eu quero mais segurança para fazer avaliação de risco cirúrgico para mais casos. Eu tenho feito com muita tranquilidade para catarata, para fazer uma colonoscopia, mas para outros casos eu preciso de um pouco mais de argumentação. Então, vou seguir nessa.